Muito boa tarde para você que está chegando agora. Esse é o nosso Tudo Posso. Fique com a gente, tem muita coisa boa para acontecer. Aliás, o programa só está começando, né? E nós vamos conversar agora sobre relações familiares. E os contos de fada cristalizaram uma imagem nada favorável para as madrastas. A primeira vez que uma criança, por exemplo, escuta essa palavra, madrasta, são nessas histórias em que os personagens são realmente maus, né? Um estereótipo que, embora bem contrário ao mundo real, ainda sobrevive. Na verdade, as mulheres que se casam com pais separados já ganharam espaço e são figura comum nas novas famílias, nessa nova ordem familiar. E elas provam que é possível sim ter uma boa convivência com as crianças e adolescentes que ocupavam a casa antes. Porém, muitas ainda cometem erros fatais, né? E no programa de hoje, a gente recebe aqui a psicóloga, escritora, palestrante, a Marilene Simonchedi, para dar dicas como melhorar essa convivência dentro do seu lar, principalmente então envolvendo madrastas, padrastos, os pais, né, os filhos aí, essa relação familiar. Boa tarde, Marilene. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Nós vamos falar sobre a bruxa da Branca de Neve hoje? Mais ou menos acontece. Isso, não é? E hoje, Rafael, a situação é um pouco mais delicada em relação à função da madrasta. Porque hoje existe também, além de tudo que você falou aí daquele imaginário popular que dizia que a madrasta ia entrar na relação familiar para causar um tumulto, ser realmente a mazinha da história, hoje nós temos uma construção familiar muito diversificada. Então, estatisticamente, é comprovado que aumentou muito a quantidade de separações, tá? Então, o pai se separa da mãe e vai em busca de uma nova parceira. Geralmente, esse casa-separa acontece porque é a busca da completude, que às vezes acontece um dia, mas às vezes não acontece. O ser humano está sempre buscando se completar em outro. Quando não em algo, daí também essa quantidade de confusão. Nele mesmo também. Aí que vem essa infelicidade e o casamento acaba não dando certo. Exatamente. A relação não dá certo. Ele busca suprir expectativas, que o outro vá suprir essas expectativas. E é muito difícil. Hoje é difícil você lidar com as suas expectativas, imagina você colocando tudo no outro. Então, o que acontece? Antigamente tinha o quê? A viuvez. O homem ficava viúvo e ele arrumava uma outra parceira, companheira, que entrava nesse lar e tentava fazer o papel de mãe substituta. Muitas vezes dava certo, outras vezes não, mas aquilo acontecia, os casamentos eram mais longos. Hoje, o que acontece? Com o advento do divórcio, ficou um pouco mais fácil, esse casa-separa e entrou a questão também da guarda compartilhada. Então, não é mais tanto a viuvez, porque a expectativa de vida aumentou. Então, entra o divórcio e agora a guarda compartilhada. Então, você imagina essa madrasta entrando nesse mundo e essa criança aceitando essa mãe que entra na vida dele, de certa forma, como uma mãe, né? Nunca como uma madrasta mesmo, como uma mãe. Ela tem algumas funções e alguns desafios. As funções de uma madrasta hoje é entrar nessa relação de cabeça erguida, mostrando a esse companheiro, esse parceiro, que ela é realmente uma parceira do pacote todo, tá? Ela entra sem ressalvas. E ela vai trazer essas crianças para si. Ela vai, através do diálogo... Ela já tem que estar ciente desse papel. Sim. É isso. Não, mas quando ela se relaciona, não é, Marilene? Quando ela se relaciona com alguém, namora com alguém, ela já está ciente que vem o pacote. Mas o medo, Maria Cândida, é que ela chegue, competindo com o filho, para chamar a atenção do pai. Mas isso vai acontecer sempre, sempre. Então, o que o psicólogo faz? Qual é a função do psicólogo? É mostrar onde ele está vendo o exagero, que não tem que haver uma competição aí e tirar isso do meio da relação. Mas a relação, quem chega é que tem que trazer quem já está lá para junto de si. Então, a madrasta, ela acumula todas essas funções. Fora de mulher, trabalhadora, tudo isso ainda tem que fazer isso. Exatamente. E a aprovação daquele que já está na família, que são os filhos. Então, ela vai passar por toda aquela coisa, bom, deixa eu ver se eu aprovo a namorada do meu pai, a nova parceira do meu pai. Em muitos casos,
anos, essa madrasta nunca será madrasta ou uma amiga, ela será sempre a mulher do meu pai. Aí a mulher do meu pai vai ser sempre isso, então ela tem que entender isso também. Agora, o que vale para a madrasta entrar nessa relação de forma saudável, sem ver aquelas crianças ou aquela criança... Como uma competição, como né? uma competição, como um inimigo, como uma... E Marilene, nesse quesito, né, de entrar de forma saudável, é entrar de forma saudável sabendo assim que eu nunca vou ser a mãe dessas crianças. Meu papel não é substituir a mãe. Seria isso? Depende. Quem nomeia é a criança. É a própria criança. É a própria criança. A não ser que a criança esteja aberta a isso. Se você pega muito pequenininho, aí a tendência de virar uma pseudo-mãe ou um pseudo-pai é grande. Agora, quando eles já estão mais crescidinhos, 10, 15 anos, aí eu acho que não. O que você acha? É mais difícil, mas quem nomeia é a criança ou o adolescente. Quem vai te dar o lugar na vida dela são eles. E não adianta o pai ou a parceira forçar a barra. Não. Eles vão dizer o grau de valores que você tem na vida dele. Então, tem crianças que falam, é minha segunda mãe. E tem crianças que falam, é a mulher do meu pai. E às vezes a forma, o tratamento foi igual. Mas quem nomeia sempre é a criança. Você pode fazer tudo por ela. Se ela achar que você está competindo com a mãe dela, querendo ser a melhor amiga dela, entrar no lugar da mãe e ela tem uma boa relação com aquela mãe, ela nunca vai te ver assim. Ela vai te ver realmente como uma pessoa que ela não quer muito contato. Agora, não ser a suposta mãe, assim, a pseudo-mãe, também é uma coisa boa. Eu tenho um exemplo na minha casa, que minha filha, meu ex-marido se casou de novo, não sei se, acho que eu já contei essa história aqui. Se casou de novo, ele tem uma mulher, ele tem uma filha de 1 ano e pouco, e aí ele se separou de novo. Então, assim, a minha filha fica na casa dessa ex-mulher dele, eu sou a ex-ex, né? Sim. A ex-mulher dele, ela leva minha filha pra casa, ela passeia com a minha filha adora, e não chama ela de mãe, entendeu? Mas ela adora a ex do meu marido, que é a outra mulher dele, né? Isso, porque ela sabe lidar com a situação. É uma pessoa mas isso foi uma coisa que a gente, assim, eu e meu ex-marido fizemos questão de tratá-la sempre com amor, com todo amor e mostrar que ninguém está competindo. Eu acho que vai muito da mulher também, não é, Marília? A mulher que não compete. Isso. Porque se a mulher compete com a outra mulher, aí... e aí é complicado. Porque tem ex-mulheres que insistem em colocar na cabeça da criança dos filhos. que quem interditou a relação foi com o pai foi a atual. E muitas vezes isso passa longe disso. E que ela vai fazer a mesma coisa com a relação com a filha. E aí complica tudo, porque maldade, a criança começa a pensar, do mesmo jeito que ela tirou o meu pai da minha mãe, ela vai me tirar dessa relação com meu pai. Então vai estar sempre criando um problema com essa madrasta. Então são fatores, quando a ex-mulher não aceita a separação, mesmo que essa separação tenha sido a melhor opção naquela situação, e ela vai instigar aquela criança a ter raiva, a ter ciúme daquela madrasta, tudo se complica. Então, não faça isso, de jeito nenhum. A situação do casamento acabou, Tudo que você possa fazer para ajudar essa criança a ter uma vida mental, emocional, um crescimento, uma construção saudável, ótimo, colabore. Elas não pensam assim. Porque, assim, muitas vezes elas fiscalizam, o filho volta de um passeio com o pai. Aí... o papai conversou com alguma mulher, porque o papai estava com alguém, porque não sei o quê. Não é mais mulher dele. Fica uma incerteza. Fica uma incerteza. É isso. E cria um problema muito grande, porque constrói uma família, destrói a família. Constrói uma família, destrói a família. Para a criança, aquilo... Então, o que acontece? A criança, ela entende como únicos o pai e a mãe. Naquele casamento. De repente, aquilo fica casa separa. Ela tem... ficar construindo uma nova relação com uma nova mulher, com um novo pai, criando ali uma harmonia entre todos. Ela não dá conta disso sozinha. E às vezes o pai preocupado em manter, ou a mãe em manter a relação, não percebe o esgotamento que essa criança está entrando. E Marilene, a chegada de uma madrasta na vida de uma família, né? É diferente quando essa criança, né, esse filho é mais novo, tem lá seus 4, 5 anos, de repente é adolescente, ou é mais velho. A visão, o encontro tende a ser menos sofrido? Não, menos sofrido não é em momento algum, tá? O que pode acontecer, essa criança
entender um pouco mais, porque ela é tão afetuosa, ela é tão necessitada de um afeto. O adolescente já não é tanto, mas a criança, se você sabe recebê-la de braços abertos, com bastante afeto, ela vai te retribuir, ela é muito do que ela sente. Diferente do adolescente. O adolescente, por mais tranquilo que ele seja, ele está um pouco distante disso, dessa situação familiar. Então, ele está com um grupinho, com os amigos dele, ele não está muito ligado na... Né? Tem mães que falam para mim, eu vou chorar para minha filha. Ela fala, mãe, vai começar? Eu tenho... Ai, mãe, tô no celular. Ai, mãe, não dá a mínima. A criança, ela já vai, ela já dá colo, ela dá uma atenção para a mãe, ela tenta, dentro da estrutura que ela tem, dar um conforto para aquela mãe, diferente de alguns adolescentes. Então, existe sim uma diferença, mas o sofrimento é igual. E é muito pior quando é o casa separa, a casa separa. Porque você imagina essas crianças construindo e desconstruindo, construindo e desconstruindo aquele afeto que criou pelo novo. Acho que a visão de mundo fica prejudicada. Fica. Né? Talvez lá no futuro, a tendência dessa criança, né, ao se tornar um adulto, é não acreditar na família. Com certeza. Seria Se isso? ela não elabora, ela vai reproduzir. Então, ela vai repetir casamentos tanto quanto a mãe e o pai repetiram. Ela não pode querer ficar casada justamente porque houve a separação? Sim, se ela elaborou... Ou os dois lados, né? Se ela elaborou 880. isso, se ela entendeu essa dinâmica, ela vai falar, não, eu não vou... Realmente, eu não vou... Essa repetição não vai acontecer na minha vida porque eu sei o que eu passei. Eu não quero passar por isso, eu não quero que meus filhos passem por isso. Isso, e ela vai tentar levar aquele relacionamento até onde der, lógico, de forma saudável. Você não pode arrastar uma relação onde um cai doente, outro cai doente, aquela criança vê brigas, vê desentendimento diário, não pode. Não arraste uma situação que às vezes fica muito pior do que uma separação. Então, tem que chegar para a criança e falar, olha, você vê, papai já não se dava tão bem com a mamãe, né? A gente já não tem mais o mesmo ponto de vista. É melhor assim. E quando for construir uma outra relação, a partir do momento que você tem certeza que é sério, o diálogo é fundamental. O diálogo, ele unifica. Ele leva a união para aquele ambiente. Tem que ter muito diálogo. Filha, o que você acha disso? Filho, olha, isso. A mamãe está feliz, o papai está feliz. Nós queremos que você fique feliz. Fulano vai fazer o possível para isso. Vai ter muito diálogo dentro dessa casa. Então, quando for a vez da criança ficar com outro parceiro ou com a parceira, que tenha muito diálogo dos dois lados. A palavra seria também um namoro com esse filho, com essa criança? Seria mais ou menos isso? Cativar aos poucos, chegar aos poucos? Tem que existir essa cativação, né? Tem que existir. Você tem que se colocar no lugar do outro. Então, tudo bem, eu estou resolvendo a minha situação, mas deixa eu ver do meu filho também. E ter certeza. Para isso antigamente existia namoro, noivado, casamento, um pouquinho Agora mais não existe mais nada, Nossa, direto. Hoje, Maria, eu atendo casos assim, mas quanto tempo você está casada e já fazendo terapia para resolver a relação? 6 meses. E quanto tempo foi de namoro? Não, foi tudo, 6 meses. Namoro, a gente se conheceu, namoro, noivado, casamento. Gente... A gente se conheceu, engravidou... Então, tem que ter um período de adaptação. Eu tenho uma pergunta. Qual é a hora certa? Eu sei que acho que não existe essa hora certa para apresentar o filho para o seu novo namorado, seu novo parceiro. Como você escolhe esse momento? Primeiro ele tem... o seu filho, a sua filha, ele tem que saber que existe aquele parceiro. Fundamental, mesmo que você leve um tempo para apresentá-lo. Então, você está saindo com uma pessoa, você tem que chegar para... Lógico, se tiver condições, se não for uma criancinha muito pequena. Olha, a mamãe está com um namorado novo, o papai está com uma namorada nova. Nós estamos no período de se conhecer, nós estamos nos conhecendo e na hora certa a mamãe vai te apresentar. E aí você vai sentindo. Às vezes a criança fica tão empolgada, eu quero conhecer. Te facilita tudo. Agora, o duro é quando ela não quer. Ela não quer conhecer. Então, aí a pessoa vai sentindo aquilo. Mas você tem que contar para o seu filho, para a sua filha, assim que começa.
para que quando você for apresentar, ela não fale, mas você não me falou nada disso. É que às vezes a gente começa e não sabe se começou, se não começou. Mesmo assim, mesmo é melhor, é muito melhor você levar a situação para aquela criança. Olha, a mamãe está aí conhecendo uma pessoa. Ah, mãe, mas ele é legal? Sim, ele é legal, por isso que eu estou conhecendo um pouco mais a fundo. Mas e meu pai, quer dizer que ele não volta mais para casa então, mãe? É isso? Sim, conforme nós já conversamos, olha como é importante o diálogo na saída, na entrada, conforme a mamãe já te explicou, ele não volta para viver com a mamãe e com o papai de casal, isso não vai acontecer. Mas ele é seu pai sempre, ele é meu amigo, a gente se respeita. O diálogo tem que acontecer em todas as horas. Existe ex-esposa, ex-marido, mas não existe ex-filho. Né? Que bom se todos pensassem assim, né, Rafael? E pode ser que você tenha um ex-marido que seja seu amigo também, por que não? Né? Tem muitos casos, muitos casos. Eu acho isso lindo, porque conseguiram, Maria, deixar uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você mostra a tua estrutura psicológica, sabe, emocional, quando entra e quando sai de uma relação. Aí você vai construir filhos equilibrados. É uma situação de respeito que fica, né? Exatamente. Imagina para essa mulher, para esse homem, né? O que eles têm de mais valioso? O filho, a filha. E eles fizeram aquele filho juntos, né? São filhos dos dois ali, né? Foi um presente que um concedeu ao outro nessa história. Exatamente. Que sejam seres, né? Pais e mães civilizados, né? E a madrasta, ela tem que entender a função dela nessa relação. Não é uma situação fácil. Não é, né? A mulher, naturalmente, né? Ela sonha em casar, em ter filhos, né? Para ser mãe dos próprios filhos ali. E nunca foi criada pensando em ser madrasta. Da mesma forma o próprio homem, Mas isso amplia a sua visão de mundo também. Hoje em dia não tem uma visão de gostar mais do ser humano, gostar mais da natureza, respeitar o próximo. Então, eu acho que amplia a sua visão de mundo. Você tem que aceitar também outras pessoas. Isso. Não é? E uma coisa que acontece muito, Maria, é assim, a pessoa, ela entra na relação, a mulher, ela entra na relação sem ter tido convivência nenhuma com crianças e com adolescentes. Imagina como ela entra naquilo. Olha, eu vou te falar, homem que não tem filho, assim, eu não gosto de namorar homem que não tem filho, porque eles não têm ideia do que é o amor por uma criança. Então, eles começam a competir com a criança. Aí não dá certo. E cria todo um problema. Exatamente. Então, é muito importante quando você entrar numa relação, se você não teve convivência nenhuma ainda com criança e adolescente, procure entender a situação. Pergunta, conversa bastante com o teu parceiro. Mas como essas crianças são, como esses adolescentes são, procura conhecer muito antes de opinar em alguma coisa. Amor, tolerância, respeito, né? Acho que tudo diálogo, isso... Valores, muito. Tudo isso resume a nossa conversa aqui. E impor limites. Impor limites. Não pense que é porque você é madrasta, você não pode ajudar a educar. Você tem que ajudar a educar. Não existe isso. Impor limites para a criança significa, olha, ela está me olhando. Olha, ela tem uma preocupação comigo, mesmo que ela mostre outro comportamento. Mas isso é importante. Mostre essa preocupação impondo limites também. Perfeito. Marlene, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, foi ótimo Foi. o bate-papo, nossa, super esclarecedor. Eu acho que é um assunto de... É um assunto atual, né? Um assunto atual. Gente, eu tenho exemplos dentro de casa, né? Na família, amigos próximos, né? A Maria Cândida, né? Eu tem tenho exemplos também, mesmo. né? Vive também uma situação assim. Então, tudo isso é muito esclarecedor pra gente. É fundamental pra gente entender novamente para onde estamos caminhando. O que estamos fazendo. Né? Vamos fazer intervalo? Obrigada. Vamos lá. No próximo bloco tem exercícios para emagrecer e sem sair de casa, hein, Maria Cândida? Meu Deus. Não tem desculpa para não praticar atividade física. A personal trainer Lana Pessoa vem aqui, já está aqui no programa e vai falar com a gente. É um assunto delicado.